Olá, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos transmitindo essa aula dos estudos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Plena Unção. O nosso endereço fica na Rua Amaral 95, Rio de Janeiro. A lição que estudaremos hoje é de número 13, a última do terceiro trimestre de 2026, com o tema O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. O texto áureo está em Hebreus 11:8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Quando estudamos a história do povo de Deus, encontramos três homens que marcaram profundamente a caminhada de fé: Abraão, Isaque e Jacó. Eles são conhecidos como os patriarcas de Israel e deixaram um legado espiritual que ultrapassou gerações e continua influenciando a humanidade até hoje. Abraão, o legado da fé que obedece. Esse é o legado de Abraão, obediência. A leitura está em Gênesis 12, capítulo 12, versículo de 1 ao 4, que vamos ler a seguir. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Abrão foi chamado por Deus para deixar sua terra, parentela e sua zona de conforto sem saber para onde ia. Em Gênesis 12, nós lemos aqui, tu vê toda a história e a trajetória de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela e sua zona de conforto sem saber para onde ia. A jornada de fé de Abraão, Deus o chamou em Ur dos Caldeus. Ele saiu sem saber o destino, o caminho, quanto tempo ia levar, o que iria encontrar. Ele foi totalmente pela fé. Recebeu a promessa de uma grande nação. Esperou muitos anos pelo nascimento de Isaque, a sua promessa desejada. Foi provado quando Deus pediu seu filho em sacrifício. A fé de Abraão não foi apenas acreditar, foi obedecer. A obediência é um dos maiores pilares da nossa fé, irmão. Obedecer ao nosso Deus que nos chamou, que nos criou, que nos deu o fôlego de vida. Em Hebreus 11:8, diz o texto: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O legado de Abraão que nós vemos aqui: primeiro, fé que confia nas promessas de Deus. Obediência mesmo sem compreender tudo. Deus não deu detalhes de como seria o trajeto, os recursos, não. Foi às cegas. Deus: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Perseverança durante a espera, dependência total do Senhor. Nós devemos, como cristãos, depender totalmente de Deus, meus irmãos. Muitas vezes Deus nos chama para caminhar sem revelar todos os detalhes. O exemplo de Abraão nos ensina que a fé verdadeira continua avançando, mesmo quando não vê o caminho completo. Legado de Isaque. O legado de Isaque foi a confiança da continuidade. Ele confiou nas promessas que Deus deu ao pai dele e deu continuidade. Leitura está em Gênesis 26, do 1 ao 6, que vamos ler agora. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vemos aqui uma reafirmação do pacto da promessa, meu irmão. Isaque foi o filho da promessa, seu nascimento foi um milagre, pois Abraão e Sara já eram idosos.
Enquanto Abraão representa a fé que inicia uma jornada, Isaac representa a fé que preserva e continua aquilo que Deus começou. Muitas vezes nós não preservamos o chamado, o início que Deus dá na nossa vida, e nós nos perdemos no caminho, mas Isaac não, ele perseverou e preservou o chamado. Característica de Isaac: confiou nas promessas recebidas de seu pai, permaneceu na terra conforme a direção de Deus, demonstrou mansidão diante dos conflitos. Quantas vezes os filisteus soterraram os poços que abria, que jorrava água? Mas Isaac não contendia, ele ia abrir outro poço e Deus mandava água, mandava provisão, porque ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. O legado de Isaac: permanecer firme nas promessas de Deus. Devemos permanecer firme, meu amado irmão, diante das dificuldades, diante das tribulações, e confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele cuida dos detalhes de todas as nossas necessidades. Legado de Isaac também diz em confiar em Deus em tempos difíceis, em tempos de crise. Para todo mundo vai chegar o dia mau. A Bíblia diz que um dia chegará o dia mau, mas depende de como estamos confiantes naquele que nos chamou. Viver em paz sempre que possível. Deus nos chamou para ser pacificadores, meu irmão. Transmitir a fé à próxima geração. Devemos ter essa ideia em mente de transmitir o legado de fé, de intimidade, de relacionamento, de testemunho para as gerações vindouras. Nem todos serão pioneiros como Abraão. Alguns serão chamados para preservar, outros para prevalecer, outros para transmitir o legado recebido. Isaac nos ensina a permanecer fiéis ao que Deus estabeleceu. Você tem permanecido fiel? Jacó, o legado da transformação. Outro legado que nós vemos nos patriarcas, que está em Gênesis 32, versículo 24 a 28, que vamos ler agora. Gênesis 32, versículos 24 a 28. Diz o texto sagrado: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó começou a sua vida tentando alcançar bênçãos pela própria força. Seu nome significa suplantador. Quantos de nós não tentamos resolver as coisas da nossa maneira, com a nossa expertise humana? Não deixamos Deus agir, não confiamos no agir de Deus? Entretanto, Deus transformou a sua história. A jornada de Jacó recebeu a bênção destinada ao primogênito. Por isso ele levou o nome dele, significa suplantador. Fugiu de Esaú, trabalhou muitos anos na casa de Labão para poder receber e adquirir a mão da sua amada. Teve um encontro marcante com Deus em Betel, lutou com o anjo junto ao vale de Jaboque, recebeu um novo nome, Israel. O legado de Jacó para nossas vidas: Deus transforma as pessoas imperfeitas. Não importa o erro, não importa a formação, Deus é perfeito em mudar, Ele é especialista em transformar vidas. O encontro com Deus muda a identidade. O nome de Jacó foi mudado para Israel. As promessas divinas são maiores que nossos erros. A perseverança produz maturidade espiritual. O legado de Jacó: Deus transforma as pessoas imperfeitas. O encontro com Deus muda identidade, meu amado irmão. As promessas divinas são maiores que nossos erros. A perseverança produz maturidade espiritual. Jacó tornou-se pai das 12 tribos de Israel, demonstrando que Deus usa pessoas falhas para cumprir seus propósitos. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. Assim como Jacó foi transformado, Deus continua transformando vidas hoje, meu irmão. Permita-se ser transformado por Deus. O grande ensinamento dos patriarcas para nossas vidas: Abraão nos ensina a crer e obedecer, Isaac nos ensina permanecer e confiar, e Jacó nos ensina a ser transformados pela graça de Deus.
Junto, eles deixaram um ensinamento poderoso para toda a humanidade que permanece até hoje. Deus honra aqueles que caminham pela fé, permanecem em suas promessas e permite que Ele transforme suas vidas. Meu caro ouvinte, Deus nos faz algumas perguntas no dia de hoje. Será que eu estou disposto a obedecer como Abraão? Estou perseverando como Isaac, mesmo em meio às dificuldades e tribulações? Estou permitindo que Deus transforme a minha vida assim como transformou a vida de Jacó? O grande ensinamento deixado para a humanidade por esses homens é que Deus honra aqueles que vivem pela fé, permanecem firmes em suas promessas e permite que Ele transforme suas vidas. Que possamos seguir o exemplo desses homens de Deus, deixando para os nossos filhos, netos e para as futuras gerações um legado de fé, fidelidade e amor ao Senhor nosso Deus. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmão, Deus não mudou. Oremos para que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fortaleça a nossa fé e nos faça deixar um legado espiritual para as futuras gerações. Meus queridos irmãos, aqui estamos terminando nossa aula de número 13. Obrigado pela sua audiência. Curta e compartilhe esse vídeo. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado por caminhar conosco neste podcast. Que esta palavra tenha edificado a sua vida. Permaneça firme. Permaneça em Deus. Nos vemos no próximo episódio. Canal Plena Unção.